Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa segunda temporada do podcast no AgroPod. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui no estúdio. Ele é secretário de Agricultura do Distrito Federal, é engenheiro agrônomo e também funcionário de carreira da Conab. Seja muito bem-vindo, Rafael Bueno. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês no podcast, conversar um pouco com os nossos produtores. Que legal. E, Rafael, uma pergunta que a gente ouve com muita recorrência é: Brasília existe agronegócio e onde que ele está inserido aqui dentro desse quadradinho? Então, o que acontece? 70% do nosso território é agro, aqui no Distrito Federal. E pouca gente sabe, né? Porque a referência de Brasília são os políticos e também os nossos monumentos. Mas é muito forte o nosso agro. Pelo tamanho nosso do território, ele é bem pujante. E tudo isso começou há 65 anos atrás com a colonização aqui do Distrito Federal. Porque era uma área, então, só de pecuária. E uma área de uma pecuária, assim, extensiva, de baixa produtividade, que não conseguia suprir a demanda da cidade que se formava. Então, o JK ele teve a ideia de trazer os primeiros imigrantes da colônia japonesa para fazer aqui o plantio de hortaliças e frutas. Mas também teve um processo de colonização muito interessante que ocorreu numa região que é do PADEF, né, que é do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, que consolidou como área de grãos. Então, atraiu pessoas da região sul, que tinham áreas pequenas, e o governo ajudou aqui com a criação desse polo. E hoje chegamos aí a uma referência nacional quando a gente fala de produtividade de soja, de milho, feijão, trigo, aves de corte, frutas. Por exemplo, no morango, nós somos o terceiro maior produtor de morango do Brasil. Quando a gente fala de feijão, nós chegamos a ter produtividade de feijão 4 vezes a média nacional. A soja, ela é uma das maiores produtividades. O milho está acima da média nacional. O trigo nosso, aliás, tem um Foley Number, um poder de glúten, uma força de glúten, na verdade, muito forte, que é um trigo caracterizado como trigo especial, igual o trigo que vem da Ucrânia, da Argentina, um trigo melhorador. Então, a gente tem muito a apresentar e realmente o agro do Distrito Federal, pelo seu tamanho, ele é muito forte. Que legal. E isso que você falou é uma coisa que me chama muita atenção também, essa diversidade de culturas, né? Quando a gente vai para a área de frutas, principalmente, você tem uma gama assim que é difícil de ver num outro estado, num espaço tão pequeno, né? Isso. Aqui na parte de fruticultura, nós temos o nosso carro-chefe, que é a goiaba. Nós temos aí aproximadamente 3 mil fruticultores no Distrito Federal. A goiaba veio com a colônia japonesa. Então, a goiaba aqui nós temos 2 vertentes bem interessantes. A primeira vertente é a goiaba de mesa, comercializada aqui no Distrito Federal. Mas a gente tem muita indústria de processamento para doce aqui na região. Então, nós temos várias fábricas de doce aqui próximos em Goiás, mas na divisa com o Distrito Federal, que fazem o processamento dessa goiaba. Mas a gente também tem o morango, que vem como segundo carro-chefe. Nós temos aí também o citros, que está crescendo demais. Com a questão das doenças dos citros na região de São Paulo, nós estamos vendo agora um aumento da produção de citros no Distrito Federal. E isso, inclusive, é motivo de orgulho e preocupação por conta das doenças. Nós temos as uvas para a produção de vinho. Hoje o Distrito Federal se orgulha de ter vinhos com nota 94 em concursos franceses, que é uma nota altíssima. Altíssima. E são vinhos extremamente saborosos, muito bem premiados, produzidos aqui no Distrito Federal, em nosso terroir. Nós temos aí o limão que está crescendo e nós temos o mirtilo. Aliás, nós temos 2 frutas que eu te falo assim, são 2 grandes apostas que nós estamos fazendo e está dando certo. Um é o mirtilo, que é hoje uma fruta que continua o crescimento na demanda mundial. E nós temos o açaí, que é outra fruta que o estrangeiro começou a experimentar essa fruta, está gostando, tem uma demanda muito grande e uma oportunidade de negócio ímpar. Então, Legal. assim, realmente é uma diversidade ampla na parte de fruticultura. E quando você fala do vinho, principalmente na região do PADEF, que foi uma das primeiras regiões a desenvolver a agricultura aqui, né? Então, Kathleen, na verdade a gente tem No PADEF está muito forte porque foi a primeira vinícola. Foi uma sociedade de 10
viticultores que se uniram, formaram a Vinícola Brasília, mas cada um tem sua linha de rótulos, enfim. Mas hoje a gente começou a observar o surgimento de vinícolas em outras regiões do Distrito Federal. Por exemplo, aqui na Serrinha do Paranoá, nós estamos falando bem próximo da cidade, nós já temos um viticultor. Ali na saída para Goiânia já tem outro viticultor. Tem produtores já buscando a informação para plantio em outras regiões do Distrito Federal. Isso é interessante, porque a gente consegue fazer a união com outra cadeia agropecuária que nós estamos fomentando nesse momento, que é o queijo artesanal, o queijo fino, que legal, que casa com o vinho, né? Então, hoje é uma combinação perfeita, né? Perfeita, né? Então, assim, a gente quer agregar valor aqui nos produtos do Distrito Federal, porque a gente tem uma dificuldade, e essa dificuldade ela é intransponível, que é fazer expansão diária. Não tem como a gente expandir mais área agrícola no Distrito Federal, porque a gente já está concorrendo com a cidade e o que a gente tem de área agrícola está consolidado. Então, hoje a gente faz a substituição por culturas mais rentáveis. E dentro disso, obviamente, a gente tem que entrar com a agroindustrialização, que é para agregar valor ao produto. E você falou bastante das frutas, né? Como que você tem feito essa articulação para o comércio mesmo, né? Para atingir um público externo e talvez trabalhar com um produto para exportação? Perfeito. Então, assim, a gente tem que pensar em agregar valor e trazer uma moeda que seja mais forte para pagamento dessa fruta. Então, hoje a gente já tem trabalhado em feiras internacionais. Agora, recentemente, a gente teve um stand muito grande lá na Fruit Attraction, lá em São Paulo. É a principal feira de frutas das Américas. Então, é uma das principais feiras hoje também do mundo, né? A principal é a Fruit Attraction Madrid. Mas nós tivemos o interesse de 12 países por frutas e produtos do Distrito Federal. Isso, para nós, foi muito interessante. A maior demanda que a gente teve, obviamente, foi o mirtilo. Nós tivemos quebra de safra de mirtilo agora na Espanha por excesso de chuva, então o mundo está procurando muito mirtilo em outras posições. O Distrito Federal, inclusive, dentro de uma conversa técnica que nós fizemos com alguns players de mercado do mirtilo, o Distrito Federal ele reúne todas as características fundamentais e boas para plantio do mirtilo, além de ser uma cultura de alta rentabilidade. Como que é o ciclo do mirtilo? Ele é rápido? Então, o ciclo do mirtilo ele é muito rápido. A partir do momento que a gente leva as mudas para os vasos, a gente em 7 meses começa a ter produção. Nós estamos falando aí de uma rentabilidade de algo em torno de 160, 170 mil reais em 1/4 de hectare. Então, se a gente falar por hectare, nós estamos falando aí de 600 mil, 800 mil reais por hectare. Nós já temos grandes investidores aqui na região, não dentro do Distrito Federal, mas próximo, já aí com 200 hectares de mirtilo. Estamos avançando em área de mirtilo, principalmente agricultura familiar dentro do Distrito Federal, porque a maioria das nossas propriedades elas têm até 5 hectares. Então, não dá para a gente fazer investimentos em cultura que eu preciso ganhar em escala. Não, eu tenho que ganhar em valor agregado. Então, em frutas com alto valor agregado é onde nós estamos aplicando. E o mirtilo é uma delas, né? Pelo apelo de compra internacional e também pela parte de você conseguir ter uma alta produtividade em pequenos espaços. Mas a gente vê crescimento de frutas em outras ações também, né? Como eu te falei, os citros, a laranja é uma commodity que está com valor bastante elevado hoje no mundo, né? A gente teve aí as quebras por conta do greening, principalmente Estados Unidos e agora a região também de São Paulo, que vem sofrendo com cancro cítrico também. Então, está tendo essa migração aqui para a nossa região da laranja, e isso é muito interessante, porque a gente está vendo produtores de grãos abrindo parte de áreas de lavoura para entrar com fruta. Aliás, a lavoura ela tem também uma característica, já aproveitando esse gancho, interessante aqui no Distrito Federal. Porque o carro-chefe nosso é a soja, né? Mas quando a gente fala de soja em espaços não tão grandes, aí eu estou te falando de propriedades de 800, 700 hectares, a gente precisa partir para um outro movimento. E aí alia a uma benesse que nós temos no Distrito Federal, que é a altitude e clima, né? Então, isso nos favorece do ponto de vista sanitário. Então, aqui a gente consegue produzir uma semente de soja muito boa e a gente consegue mais valor na semente de soja do que no grão. Então, o Distrito Federal, cerca de 40% a 50%. Esse ano até a gente está estimando que chega a 60%.
da soja que foi colhida aqui no Distrito Federal vai para a semente. E isso é muito bom, porque o valor agregado é muito maior, né? Com certeza. A maior parte da nossa semente do Distrito Federal vai para o Mato Grosso, é o nosso principal comprador e principal destino, seguido dos estados do Mato Piba. Mas fica uma parte em Goiás e uma pequena parte no Distrito Federal. Mas não é só a semente de soja. Hoje, no Distrito Federal, nós temos força também na semente de milho e tem crescido, além da produção do trigo, a produção de semente de trigo para áreas de cerrado. Nossa, muito interessante isso. E a possibilidade que o clima permite, como você disse aqui, né, de produção de diversas culturas. Porque é diferente, por exemplo, se você pegar uma região mais fria, como o sul, por exemplo. Você não consegue trabalhar qualquer cultura nesse ciclo, porque vai chegar no inverno, vai ter uma geada, um frio extremo e ela vai morrer. E aqui você acaba tendo pouca variação nessa temperatura e permite trabalhar outras culturas, né? Justamente. E essa variação de temperatura que você colocou, na verdade, ela é um grande diferencial, porque a gente tem dias longos, quentes e noites frias. E isso favorece demais quando a gente está falando aí da sanidade. Isso é muito bom. Outro ponto também fantástico é o período seco que nós temos. Para muitos um desafio, mas quando a gente trabalha um processo de irrigação bem feito, a gente consegue fazer uma dosagem ali de água na planta que não me traz fungo, diminui ataques de pragas, de doenças, mas eu tenho alta rentabilidade, porque eu consigo medir e mensurar perfeitamente. Então, hoje no Distrito Federal, quando eu falo de grãos, a gente já tem 3 safras de grãos, né? O carro-chefe na primeira safra é soja, a gente tem alguma coisinha de feijão, milho também, mas milho principalmente para semente na primeira safra. Segunda safra entrando aí é basicamente feijão em algumas janelas. E terceira safra, feijão, milho, sorgo também vem forte e o trigo, né? E uma coisa que, ainda nessa questão climática, que me chama muita atenção é que aqui a gente não tem muito incidente assim, de episódios de granizo, de vendaval, né, de uma chuva geadas, forte. né? Exatamente. O clima ele se mantém muito estável, né? Então é difícil. O produtor ele perde muito quando isso acontece, né? E quando a lavoura está lá às vezes próximo da colheita e vem uma chuva forte e acaba estragando tudo, que é uma realidade que a gente vê, por exemplo, na região sul, como aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, né? Isso muda muito o ciclo, principalmente o valor agregado dos produtos, né? Não, isso, perfeitamente. O que a gente enfrenta de dificuldade aqui são períodos onde a gente tem talvez aí uma perda de chuva, uma diminuição da pluviometria, igual a gente enfrentou esses dias agora. Nós vimos de um regime muito bom no início da primeira safra, né? Aliás, durante toda a primeira safra, então nós tivemos uma produtividade de soja excepcional. Esses dias eu estava até comentando sobre o aniversário de Brasília esse crescimento. Nós saímos há 65 anos atrás aí de 20, 30 sacos por hectare de soja, e hoje nós estamos colhendo 90 sacas, né, de soja aqui por hectare. E isso é importante porque a gente teve uma chuva bem distribuída esse ano, que nos deu condição de chegar nas 90 sacos por hectare. Mas agora a gente enfrentou uma dificuldade já no milho. O milho a gente teve aí pouca chuva no início, fase aí de desenvolvimento vegetativo, com certeza vai dar uma quebra aí de safra em algumas áreas, principalmente áreas de cascalho, e essa é a nossa dificuldade climática, né? Então, assim, se a gente tem áreas que tem pivô, a gente consegue compensar. Já quando eu tenho a parte de hortaliça, a gente compensa. E quando a gente fala de irrigação, a gente tem que olhar o componente água, que é um componente fundamental e é outro desafio que nós temos no Distrito Federal. Por estar em terras altas, aqui a gente não tem rios caudalosos, a gente tem aí leitos com pouca vazão. E a gente tem a cidade crescendo e o consumo humano sendo concorrente da água de irrigação. Então, o governo do Distrito Federal, e essa é uma preocupação do governador Ibanez Rocha, é muito de garantir a água para consumo e garantir a água para irrigação. Afinal de contas, nós precisamos potencializar esse produtor que está no campo, rentabilizá-lo para que ele permaneça no campo. Então, o governo do Distrito Federal, nesses últimos anos, a gente conseguiu fazer aí já 100 quilômetros de canal tubulado, porque os nossos canais, até então, eles datavam lá dos anos 80, 90, mas eram canais a céu aberto, escavados. Em alguns trechos, a gente chegou até a infiltração de 50% da água que estava ali no canal. É muita água que estava se perdendo. Então, com a tubulação, a gente tira a perda de água por infiltração, tira a perda de água por evaporação,
tira o potencial de contaminação dessa água por animal morto que cai ali na vala do canal ou matéria orgânica, seja lá dos vegetais que estão decompondo, mas a gente leva água de quantidade e qualidade. E isso é fundamental quando a gente fala de produção. Com certeza. E uma coisa que você falou e que me chamou muita atenção é porque, assim, hoje a maior parte do que se produz, a gente ainda vende muito como matéria-prima, né? A gente não processa o produto e é justamente ali que, às vezes, está a principal margem de lucro do produtor. E aí você estava comentando sobre a agroindústria, né? Qual que é o projeto da agroindústria e de que forma que vocês vão trabalhar esse material? Vocês abriram um caminho importante, né, para 12 países mandar esses produtos para lá, mas de que forma que vocês vão trabalhar esse produto para mandar? Então vamos lá dividir a agroindustrialização em várias faixas. Primeiro, na parte de grãos. Quando a gente fala de agroindustrialização de grãos, a gente já tem um número razoável de unidades de beneficiamento de semente dentro do Distrito Federal. Eu falo razoável, mas a verdade é um bom número. Nós temos mais de 8 unidades de beneficiamento de semente, e que, para um estado tão pequeno, é um número bem elevado, que aí a gente já agrega valor. Mas ainda a gente necessita, por exemplo, de uma esmagadora para soja grão. A gente não tem, então a gente traz o farelo de soja de fora do Distrito Federal para fazer composição de ração. Aliás, esse é um outro item que é fundamental para cá, que é a fabricação de ração. A gente tem bons mercados aqui, como dos equinos, dos próprios cães, ração para pets. Nós temos aí ração para bovinos, ração para suínos e aves, que é um mercado fantástico no Distrito Federal. Quando eu vou para a vertente de frutas, então a gente está pensando aí nas packing houses e mesmo na parte de agroindustrialização daquele fruto que não dá mesa. Então, se a gente pensa numa produção de frutos, a gente tem os frutos, um percentual que ele vai para a mesa, vai para o consumidor, mas tem aquele fruto que ficou deformado, pequeno, enfim, teve algum problema que ele não ficou bonito. E a gente não pode jogar fora, a gente, pelo contrário, a gente precisa aproveitar esse fruto, precisa agregar valor nesse fruto, e a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente transforma ele em suco, em geleia, em polpa, em algum produto que ele incorpore um valor ali agregado. Ou seja, como nós tivemos de uma forma muito interessante, até para nossa surpresa, durante a Fruit Attract, o interesse de países como Holanda, como Suíça, Estados Unidos e outros por mandioca descascada embalada a vácuo. Um grande fornecedor de mandioca hoje, principalmente para a América do Norte, é a Costa Rica, mas a Costa Rica ainda está mandando mandioca apenas lavada, mas em casca e com cera, recoberta por cera, para não ter a parte de oxidação, enfim, deixar ela azulada, como a gente fala. E quando a gente consegue trabalhar essa mandioca já descascada, embalada a vácuo e com outros processos de beneficiamento, sem que essa mandioca perca qualidade, quando os importadores eles viram, eles realmente ficaram encantados e abriu uma oportunidade de negócio para o nosso produtor do Distrito Federal. Então, o que nós hoje estamos buscando é que, além dessa produção em áreas pequenas, a gente consiga agregar valor. Por exemplo, nós tivemos aí, ao longo da história do Distrito Federal, um crescimento da cadeia da pecuária leiteira e um retrocesso, com o fim de alguns programas públicos. E isso acabou que, nesse meio do caminho, afastou os laticínios grandes aqui da região. Então, acabou que esse produtor, hoje, ele tem o leite. Se ele não parte para a fabricação do queijo artesanal, muitas vezes ele não tem o mercado. E aí o governo do Distrito Federal está incentivando isso. A gente tem um grupo de trabalho, foi instituído pelo governador Ibanez Rocha, para a gente fomentar a cadeia do queijo artesanal, assim como nós fizemos com a do vinho. Então, estamos trabalhando aí para redução de taxas de juros de financiamento, para melhor infraestrutura, melhores acessos e priorização de acesso a algumas ações do governo, diminuindo a burocracia quando a gente fala da parte sanitária, mas sem perder a qualidade. Então, por exemplo, nós criamos aqui no Distrito Federal no ano passado, lá na Secretaria de Agricultura, eu baixei uma portaria na qual nós criamos um registro provisório para o queijo. Então, antes o produtor ele precisava atingir esse patamar, sair do zero, atingir aqui para ter um selo de inspeção. Hoje ele chega nesse nível intermediário, recebe um selo provisório, se capitaliza, porque começa a vender o produto regularmente no mercado, e aí ele tem o dinheiro e um prazo para chegar nesse nível aqui em cima. Se ele não atingir, volta tudo para a estaca zero, e aí a gente trava a atividade.
Se ele conseguir cumprir, chega aqui na regularidade. Então, hoje a preocupação do governador Ibanez e da nossa vice-governadora Celina Leão é justamente trazer o produtor da informalidade dentro de um processo de agroindustrialização para que ele entre dentro de um mercado formal, tenha apoio do governo, garanta a rentabilidade para o seu negócio, garanta a sustentabilidade e, por outro lado, a gente garanta a sustentabilidade e a segurança do abastecimento agroalimentar do Distrito Federal. Que é outro ponto importante. Nós temos um crescimento da população urbana e as pessoas comem. Então, a gente precisa ter garantia de abastecimento. Hoje, poucos produtos a gente importa de fora do Distrito Federal, grande parte a gente produz aqui e manda, inclusive, para fora. É um dado curioso, até que você teve a oportunidade de ver aí nos finais de semana próximo, lá na questão das mudas de alface, por exemplo, é a nossa área de alface. Aqui o Distrito Federal, a gente planta algo em torno de 1.200, 1.300 hectares de alface, que é muita alface para ser consumida aqui. E a gente manda para outros estados. Claro, tem alguns produtos que a gente ainda importa, igual o coco da Bahia. Obviamente, o Nordeste tem um clima muito mais propício do que o nosso para produzir áreas mais extensas. Então, a gente importa, mas a gente manda muita coisa. Por exemplo, muita verdura para a região norte, que por conta do clima não consegue ter uma produção mais estável. A gente manda muito. Tomate, que é o nosso segundo carro-chefe, em área, quando a gente fala de hortaliça, mas é o primeiro em rentabilidade das hortaliças. E tem outros mercados que vão para a agroindustrialização de uma forma, vamos dizer assim, menos industrial, mas que é processamento de toda forma. Por exemplo, que é a fenação. Hoje, o Distrito Federal, nós temos mais de 20 mil equinos cadastrados na base da Secretaria de Agricultura. Um número considerável. Muito grande. Uma grande parte desses equinos alojados em baias, são animais de esporte ou lazer, e que demandam feno. E é um movimento que a gente, inclusive, está observando da agricultura familiar, produtores que plantavam verdura e hoje estão largando a verdura, produzindo feno e agregando valor dentro disso, né? É interessantíssimo quando a gente vê esse tipo de movimento, porque a gente está fomentando a cadeia de criação de cavalo, você está fomentando o mercado veterinário, você está fomentando o mercado de produção e consumo de feno, de ração. Então, toda a cadeia está interligada. E também de entretenimento, né? Porque o equino está completamente ligado à cultura também, né? A gente vê dos CTGs, né? Da tradição, mas também de você promover eventos que reúnam as pessoas para ir lá e curtir daquele momento também, né? Então, o equino aqui no Distrito Federal, ele tem essa característica, né? Que a principal raça criada é o manga larga, mas a gente tem uma presença muito forte do quarto de milha, do crioulo, enfim, de outras raças, como o árabe e o próprio cavalo de salto, que aqui realmente tem um apelo muito forte, muitas atividades no salto. E todas essas atividades, elas atraem a família. Então, começa na escolinha, daqui a pouco o aluno precisa de um cavalo melhor, então fomenta o mercado de criação de cavalo, que vai precisar do veterinário, que vai precisar do feno. Então, a gente consegue unir e valorizar o campo, trazendo pessoas da cidade para o esporte equestre e também, por consequente, fortalecendo o campo com as atividades correlatas. Aqui a gente não pode se dar ao luxo de pensar em atividades isoladas. Então, como eu falei, o nosso desafio são áreas pequenas. A gente precisa agregar valor em tudo e fazer a conexão em tudo. Tanto é que, dentro da nossa ação do governo do Distrito Federal, nosso governador Ibanez, ele coloca muito a linha o seguinte: fortalecimento da cadeia de produção, logística e comercialização. Porque não adianta o governo apoiar apenas a produção e a gente não ter estradas para transitar ou perder valor no nosso produto nas estradas ruins, e se lá na frente também o produtor não tem como comercializar. Então, a gente está investindo, inclusive, nesse momento, na construção de vários centros de comercialização dentro do Distrito Federal e de várias maneiras. Por exemplo, a gente tem uma modalidade que é de empório rural. A gente tem um lá na DF 150 que a gente construiu, aliás, um sucesso, no qual a gente faz a conexão direta do produtor com a sociedade. Então, é aquele produto artesanal, aquele produto feito dentro da própria propriedade, pelo produtor, uma charcutaria, um queijo, uma verdura, enfim, um produto que ele faz uma conexão da cidade com o campo e cria um ambiente de entretenimento. O segundo ambiente que a gente está criando são grandes pavilhões distribuídos aí, em 3 cidades,
Paranoá, Planaltina e Braslândia, que vão ser para comercialização em produtos em atacado, na caixaria, e também em varejo nos finais de semana, mas o foco é atacado, para desafogar o Ceasa. Então, a gente vai, na verdade, distribuir as ações da Ceasa pela cidade. A ideia é distribuir o fluxo de comércio e garantir maior fluxo aqui dentro do Distrito Federal de abastecimento. E a última vertente, que é o que a gente está buscando, que é a participação de feiras internacionais com produtores que têm um potencial para exportação. E aí é onde a gente está entrando, em feiras de frutas, no final do ano a gente está indo para a feira de café, já fui procurado para feiras de carne, enfim, a gente está buscando uma série de ações para que a gente estimule o produtor, consiga ter o transporte desse produto, inclusive com o aeroporto, que está aumentando as rotas internacionais, e isso para nós é importante, porque a barriga do avião ela serve para a exportação principalmente de frutas e de produtos agregados, e lá na ponta nós temos aí também essa parte da comercialização, que é importantíssima, né? Agora, para o segundo semestre, inclusive, nós vamos trabalhar no Distrito Federal com o selo de identidade regional, para que a população do Distrito Federal ela identifique os produtos que são produzidos aqui e valorizem os produtos do Distrito Federal. Isso é importantíssimo. Legal, porque cria realmente, né, essa identidade local, né? Eu vi, por exemplo, a construção em Blumenau do selo da linguiça Blumenau, que é um produto assim como o espumante, o champanhe, que você só encontra na região de Champagne. A linguiça tradicional de Blumenau, ela só pode ser produzida em Blumenau. Ela leva esse selo. E quando você traz essa característica, né, para o produto da região, você valoriza o produtor, que ele também vai conseguir vender por um valor agregado muito superior, né? Não, perfeito. E o que a gente quer é justamente criar esse bairrismo. O Distrito Federal ela tem essa formação muito miscigenada, vindo pessoas de todos os lugares do Brasil, mas a gente já tem os filhos do Distrito Federal e a gente tem as pessoas que adotaram o Distrito Federal como sua casa. Assim como em outras regiões do país, como você bem falou da linguiça de Blumenau, ou da Champagne lá de Champagne, lá na França, o que a gente quer? Que realmente as pessoas identifiquem e falem assim, olha, eu tenho aqui um produto de determinado local e eu tenho do Distrito Federal. Poxa, em qualidade de preço eles competem. Qual que é o próximo critério que eu vou utilizar para desempate? Não, eu vou ficar com um daqui. Porque eu sei que eu vou estar ajudando o seu João, que é um produtor daqui, que ele vai alimentar a minha família, que ele vai cuidar da água que eu bebo, porque, afinal de contas, quem preserva o meio ambiente e cuida da água se chama produtor rural, não conheço outro que cuide. Então, é só o produtor rural que cuide. E aí é um produtor rural que falando, porque a gente vive isso. E sem a gente preservar a água e o meio ambiente, a gente não tem produção agropecuária, né? Eu não tenho água se eu desmatar as margens do córrego que passa na minha propriedade. Então, é o produtor rural quem preserva mesmo. E quando a gente tem esse incentivo para o produtor rural, valorizando um produto local, valorizando o seu produto, isso é fantástico, porque a gente, de fato, tem a consolidação dele no campo. E aí, consolidação do produtor rural no campo é outro tema importante, porque conforme está ocorrendo no mundo todo, no Distrito Federal, a gente vem enfrentando também o problema do êxodo. O êxodo rural ele é um sério problema, seja dos filhos para a sucessão familiar, seja do corpo funcional. Isso é um problema geral. E aí o governo ele tem buscado alternativas para fixar esse homem do campo. O que está faltando para o homem do campo ficar no campo? É escola. O governo está investindo em escolas na zona rural, inclusive abrindo até turmas de ensino noturno pelo EJA. É estrada, nós estamos investindo em estrada. No passado, apenas de recuperação das estradas de terra, estradas rurais, foram mais de 1.802 quilômetros recuperados. Nós precisamos o quê? É rede elétrica. Hoje eu participei de uma audiência pública com a Anel Energia justamente para melhorar a energia na área rural. É internet, é a cobertura de internet, mas o governo está indo além. O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a ter creche rural pública. Então, aqui nós já temos 2 creches rurais públicas para que as mulheres do campo não precisem sair do campo para levar seus filhos ou mesmo deixem de trabalhar no campo. Elas têm a benesse para levar os seus filhos para as creches rurais. A primeira foi inaugurada há 2 anos pelo governador Ibanez e pela vice Celina Leão e está sendo um sucesso,
porque é algo que não se pensava. Ter uma creche na roça, sim, uma creche do Estado na roça, para colher os filhos dos produtores. E isso é importantíssimo. E, por outro lado, a gente precisa sempre pensar em redução de custo. Custo de produção hoje, ele realmente é a virada da chave. Porque quando a gente vai falar de preço de venda, o preço é tabelado pelo mercado. A gente tem a lei de oferta e demanda, pouco produtor consegue fazer sobre isso. A sazonalidade, né, que não se tem como ter controle disso. E seja do pequeno ao grande, né? Porque se a gente conseguisse ditar preço de produto, o produtor de soja ditava o preço da soja, o pecuarista ditava o preço do boi, e não é assim que funciona. Então, como que o governo consegue ajudar? Aqui no Distrito Federal nós temos um programa chamado ProRural. Quando o produtor ele faz adesão no ProRural, ele consegue ter uma redução de ICMS em até 80%. Nossa. E isso volta em crédito tributário para ele. E isso é importantíssimo para a gente fixar esse homem do campo. E aí tem um fator que talvez o Distrito Federal seja singular no restante do Brasil pelo nosso tamanho territorial, a nossa característica. Aqui nós temos uma expansão urbana muito grande sobre as áreas rurais. E aí, se a gente não consegue viabilizar esse produtor e fixa ele no campo, fatalmente essa área rural vai virar um condomínio. E aí eu começo a ter um problema ambiental com água, com esgoto, com transporte, com segurança, com iluminação. Enfim, começam a ter problemas decorrentes de um crescimento desordenado. E essa é uma preocupação do governo do Distrito Federal. É manter esse homem do campo lá para que a cidade ela cresça de forma ordenada e planejada. Porque assim nós vamos ter alimento, assim nós vamos ter água, assim nós vamos ter um transporte mais eficiente, uma segurança mais eficiente e alimento para a gente consumir. Bacana. E você tocou num ponto que a gente sempre fala e que eu acho super importante reforçar, que é o produtor ele cuida realmente porque é a casa dele, ele protege e o outro fator importante é a redução de custos, né? Então, hoje a gente tem uma discussão muito grande, principalmente na aquisição de matéria-prima, né, de fertilizante, de químicos que a gente precisa importar, o custo está muito elevado, mas a gente também vê a pesquisa desenvolvendo muito e aproximando dos biofertilizantes e de uma agricultura que ela mesma pode se regenerar, né? Não, isso é fantástico e é o caminho que nós estamos buscando para o Distrito Federal. Custo de produção, a gente sempre tem que trabalhar nessa vertente para reduzi-lo. A gente teve um efeito muito ruim agora com a questão da guerra e a questão aí das disputas no mundo, né, por território, no que impactou, porque ali nós temos Rússia e Ucrânia, dois grandes fornecedores de fertilizante, Israel da mesma forma, Estados Unidos da mesma forma, mas os primeiros países em guerra. E aí quem está sofrendo é o produtor aqui, que teoricamente não tem nada a ver com isso. Então, nós ficarmos nessa dependência do fertilizante externo, isso é muito complicado. Nós não vamos conseguir largar 100%, mas a gente precisa trabalhar e, conforme já vem sendo trabalhado há vários anos, tem várias pesquisas da Embrapa nesse sentido, vários produtores fazendo, utilizando remineralizadores de solo, rochagem, biofertilizantes produzidos na sua propriedade. Aliás, o Congresso Nacional está de parabéns, conseguiu reverter lá no projeto de lei, garantir que o produtor faça o seu biofertilizante na sua propriedade para autoconsumo sem necessidade de registro. Isso foi excelente, porque isso dá liberdade para o produtor e é o caminho que a gente vai ter que seguir. Sustentabilidade dentro da produtividade, da porteira para dentro, é fazendo cobertura de solo, utilizando plantas que, quando mortas, elas vão acrescentar ao meu solo ou incorporar nitrogênio ou, enfim, alguns elementos. E tem a parte dos defensivos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, o agro abusa dos defensivos. Não, nós não abusamos dos defensivos. O produtor ele não rasga dinheiro com defensivo, que, aliás, é um insumo extremamente caro. Então, ele usa estritamente o que é necessário. E aí a gente precisa pensar nessa vertente também com a prática, algumas práticas que reduzam o uso desse defensivo. E aí a gente vai para outra característica do Distrito Federal, que a gente tem uma grande área de produtos orgânicos. Aqui do Distrito Federal, nós somos talvez a unidade da federação que mais produz hortaliça orgânica, né? E mandamos para várias partes do Brasil.
E existe, obviamente, é uma preocupação da secretaria, num gap que é entre o produtor sair do convencional e se tornar orgânico. Ele, nesse período, ele tem que vender o produto dele como convencional, mas usar todas as tecnologias do orgânico, e ele tem um aumento de custo de produção inicial. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Como tratar esse produto? De que forma criar um diferencial? Esse é um desafio que nós estamos trabalhando hoje. Até porque a própria área de terra que está recebendo ali os químicos, ela demanda de um tempo para fazer essa desintoxicação, assim, né? Isso, e aí a gente tem a seguinte situação. Esse produtor, dentro desse período, ele tem que vender o produto dele como convencional, porque ainda não pode ser... Não tem o selo orgânico? Não tem o selo orgânico, ele está nessa fase, como você falou, de desmame, mas, por outro lado, o produtor teve que abandonar as práticas convencionais e adotar outras práticas para que ele comece o processo de transição para o orgânico. É importante que a gente faça essa disciplina desse processo, ajude o produtor. O processo do crescimento de orgânicos, ele é um processo mundial. Na verdade, a gente está retornando às origens, porque quando minha avó, lá na fazenda, quando ela morava com meu avô, ela produzia suas verduras de forma orgânica, era o que se tinha, né? E a gente está voltando dentro desse processo, e é um processo que a população ela paga por isso, né? Eu falo assim, ninguém vive de amor no campo, a gente vive de vender produto. E a gente precisa ter rentabilidade para isso. Então, dentro desse espectro, a gente precisa, de fato, ter produtos e quem compre. E hoje a população quer comprar o orgânico. A gente vê uma demanda da população, ela quer comprar e ela paga por esse produto. Então, hoje ele é um mercado muito interessante para o produtor rural. Então, a gente estimula isso, a gente tem visto países crescer nessa vertente, que é fundamental. E tem uma outra prática também de agricultura que nós estamos estimulando no Distrito Federal, que nem todas as cidades usam, mas pela nossa característica a gente precisa aplicar, que é a agricultura urbana. Então, a gente tem várias áreas aqui dentro da cidade. Aqui pertinho de onde nós estamos do estúdio, tem uma área mesmo com produção de folhosa, aqui na cabeceira do valo, a cerca de 800 metros daqui, está dentro da cidade, produção de folhosas. Então, a gente tem dentro das cidades áreas, inclusive aqui a gente tem um programa, que isso é bem interessante, que é um programa de hortas urbanas. E como que o governo faz? O governo tem algumas áreas públicas espalhadas pela cidade que não estão ocupadas por nenhum equipamento público. Então, ela corre o risco de ser invadida. Então, nós cedemos essa área para associações para fazer produção agrícola e são acompanhados pela Emater. E agora nós queremos avançar num próximo passo que essas áreas sejam produtoras de temperos e ervas aromáticas para fornecimento à merenda escolar. Porque hoje um desafio que a gente tem, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação juntos, é conseguir comprar o tempero do produtor rural e levar para a escola. Por quê? São volumes pequenos e um preço baixo. Então, você não paga nem o frete. Se eu tenho áreas urbanas próximas que eu consigo ter produção de erva aromática, consigo ter produção de tempero, gerar renda para essa família que está produzindo ali, tirar crianças e jovens da marginalidade e botar para cuidarem da terra, e, ao mesmo tempo, alimentar crianças que estão nas escolas públicas, a gente fecha um ciclo virtuoso fantástico. Porque eu dou utilidade para a terra dentro da cidade, eu gero emprego, gero renda, capacito pessoas e dou alimento de qualidade. Fantástico. E essa é uma característica muito comum aqui do Distrito Federal, né? De ter essas áreas. A gente tem uma área muito grande, arborizada, né? Espaços públicos que têm condições de fazer esse trabalho e eu acho que seria muito bacana esse resultado. Não, e quem não conhece Brasília, é bacana que você tocou nesse ponto das ruas arborizadas. Ano passado, inclusive, eu fui entrevistado por um veículo de comunicação para falar sobre a produção de manga na área urbana. Aqui a gente tem mangueira por toda a cidade. Jaqueiras. Você tem que até cuidar, porque daqui a pouco cai uma manga na cabeça, tá andando na calçada de tanto que tem, né? Justamente. E aí o que ocorre? As pessoas, a população, ela faz uso desses produtos, dessas frutas produzidas dentro da cidade. Só que mais do que ter essas áreas apenas como uma área de coleta, uma área de lazer, enfim, a gente quer dar um viés econômico para ela. Isso é uma preocupação do governo do Distrito Federal, é gerar emprego.
E a gente não gera emprego só na cidade com atividades urbanas. A gente precisa comer, a gente precisa temperar comida. Então, a gente pode ter uma produção agrícola dentro da cidade que você consiga estimular tanto essa produção de alimentos, o comércio, enfim, todas essas características que nós citamos. Além também de ter uma cidade extremamente arborizada, bonita. Esses dias eu recebi 2 diretoras da Fruit Attraction lá de Madrid, aqui em Brasília, e elas ficaram encantadas quando elas viram a cidade extremamente arborizada. Elas falaram, nossa, mas é tão bonito, é tanta árvore, né? Pena que elas não vieram na época que tinha manga, né? Que senão elas iam experimentar da nossa manga. Levá-las lá na Avenida das Jaqueiras para comer uma jaca também. Direto do pé, colhendo na rua. Rafael, você é produtor rural também? Isso. Então, assim, nossa família toda é de produtor. Eu tenho uma área lá na cidade de São João da Aliança, lá em Goiás. Já mexi com leite, já sofri bastante no leite. Nossa família é de pecuarista, então, assim, eu segui o mesmo caminho. Então, para nós é um orgulho, né? Muito mais. É como eu falo para o governador. Eu falo assim, governador, meu trabalho como secretário de Agricultura não é só levar os programas do governo, mas defender os produtores também de ações, muitas vezes, que querem fazer contra eles, né? E isso é importante, porque o produtor, igual eu falo, ele é quem blinda o meio ambiente, né? O produtor ele não quer acabar com o meio ambiente. Pelo contrário, o produtor ele quer cuidar do meio ambiente. A gente está vendo e isso é interessante, quando a gente fala de água, a gente tem que falar de solo. E você não tem produção se você não tiver solo, né? Na maioria das atividades. Tem hidroponia? Ok, tem, mas a maioria das atividades ocorre diretamente com o solo. E aí a gente está fazendo um trabalho de conservação de solo aqui no Distrito Federal. E o produtor ele tem entendido a importância disso. Então, a gente tem conseguido ampliar o número de baciões, ou seja, aquelas barraginhas que tiram água da estrada. A gente tem conseguido fazer muitas obras de arte para retirar água da estrada e infiltrar pelas áreas de pastagem, infiltrar por áreas de lavoura, sem que tenha danos para isso. Por quê? A gente está falando de recarga de água no solo, a gente está falando de não levar sedimento das estradas ou de áreas que não estão compalhadas para dentro dos leitos, né? Afinal de contas, nossa água é pouca, nós temos que dividir ela com o consumo humano, então temos que preservar de todas as formas. Além de, como você muito bem colocou, precisamos ter aí uma redução de custo de produção. Redução de custo de produção está diretamente ligada a práticas de conservação de solo. A gente precisa ter vida no solo. O solo é vivo, o solo tem micro-organismos. Precisamos ter vida, precisamos ter ciclagem de nutrientes com plantas. Enfim, são várias atividades que elas estão interligadas e ela dá um fator que é primordial hoje para a agropecuária, que é a sustentabilidade. Legal. E o fato de você ser produtor rural e você conhecer tão bem a área facilitou um pouco quando você sentou na cadeira de secretário? Com certeza, né? Porque, assim, primeiro que a gente conhece a dificuldade do produtor rural. E aí eu falo que vou além só do Rafael, produtor rural. Graças a Deus, nós temos um governador que é produtor rural. O governador Ibanez, ele é pecuarista. Então, e ele veio de uma família de pecuaristas, então ele conhece a dificuldade do homem do campo. Então, ele sabe quando eu faço meus pleitos que realmente é uma necessidade dos produtores. Nossa vice-governadora tem uma ligação com o campo íntima, inclusive até com os esportes equestres, foi uma grande laçadora no passado. Isso é bom para o produtor, porque a característica do produtor rural ela é totalmente diferente de quem está na cidade. Então, obviamente, o fato de eu viver essa realidade, viver esse mundo, não apenas como agrônomo, mas sofrer na pele a vida do produtor, né? Sofrer junto com a minha família a vida do produtor, isso traz, sim, um olhar diferente, porque a gente entende o sofrimento do produtor rural e as demandas lá na ponta, que muitas vezes são diferentes da cidade. Hoje mesmo, na audiência pública de manhã, a gente estava discutindo a questão da Resolução 100 de 2021 da ANEEL, que fala sobre o desconto tarifário de energia para os irrigantes e para os aquicultores. Quantos produtores conseguem mexer com e-mail? Para a cidade é algo normal, mas quantos produtores conseguem por e-mail? E a gente estava falando justamente com a companhia de energia de que forma a gente consegue chegar no produtor para ele se recadastrar e voltar a ter o benefício.
né? Então, assim, isso é importante. Ao mesmo tempo, no Distrito Federal, a gente vê o produtor avançando com pulverização em drone, porque ele quer diminuir amassamento. Porque ele não tem muita área, ele não pode se dar ao luxo. Quanto menos amassar, melhor. Quanto menos aplicar defensivo, melhor. Vamos para o drone. Então, a gente tem toda essa dicotomia dentro do Distrito Federal. Produtores muito avançados em tecnologia, outros produtores que precisam desse suporte, e a gente, claro, trazendo essa bagagem, vai entendendo. Olha, a dificuldade do grande, a dificuldade do pequeno, e vamos juntos construindo um Distrito Federal cada vez mais forte no agro. E aí, a gente chegou na grande coroação ano passado. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Existe uma empresa de consultoria de mercado que chama Urban System. E essa empresa era contratada por uma grande revista nacional e anualmente ela faz análise de cenários econômicos em cidades. Analisa todos os municípios brasileiros para comércio, serviço, indústria e agro. E ano passado, no mês final de novembro e início de dezembro, nós tivemos a grata satisfação de sermos eleitos, dentro de critérios técnicos, puramente técnicos, como a melhor cidade do Brasil para se fazer negócio dentro da agropecuária. E isso para nós é motivo de muito orgulho, porque a gente vem trabalhando com muito afinco há muito tempo por esse cenário. Não por nós, mas por cada produtor que derrama seu suor aqui no campo do Distrito Federal todos os dias. E sabe que esse foi um dado muito curioso, que eu fui pesquisar, inclusive, porque nós fizemos um vídeo especial do aniversário de Brasília. E a gente quis trazer essa característica, né? Inclusive, iniciamos o vídeo assim, será que Brasília é só a cidade dos políticos? Sim. Não, Brasília também tem muito agro. Aliás, ficou fantástico o vídeo. Ah, obrigada. Obrigada. E aí, quando eu fui pesquisar os dados, eu encontrei essa pesquisa e falei, nossa, gente, a gente não está falando sobre isso, sobre as oportunidades do agronegócio, sendo que tem toda essa qualidade. Inclusive, me surpreendeu o número de produtores rurais, mais de 20 mil produtores rurais. Perfeito. E você falou algo interessante. Nós não estamos vendo isso, mas tem pessoas enxergando isso. Ontem, pessoas da minha equipe estavam conversando com um grupo da Inglaterra que quer investir no Distrito Federal. Outra parte da minha equipe está conversando com empresários da região norte que querem trazer a agroindústria para o Distrito Federal para processar açaí. Então, nós não estamos falando de uma utopia. Hoje, no Distrito Federal, nós temos Distrito Federal em torno, mais de 300 hectares de açaí plantado. Então, de fato, nós sabemos onde a gente quer chegar. E esses resultados eles não são em vão. É esforço do governo, é esforço do produtor, é um esforço das representações de classe do produtor. Então, é uma gama de conjuntos, é esforço como você e sua equipe aqui do podcast, levando o agro para o conhecimento da cidade. Então, é todo mundo se esforçando em prol de um objetivo comum, que é a gente fortalecer esse setor que é tão importante, não só para o Brasil, mas como para o Distrito Federal. Nós estamos falando aí de cadeias, por exemplo, se eu falo da cadeia de avicultura de corte, como eu citei no início, estamos falando de R$1 bilhão que foi movimentada ano passado. R$1 bilhão. Só a AgroBrasília, ano passado, movimentou 5,2 bilhões de reais em 5 dias de feira. Para quem não conhece, a AgroBrasília é uma feira que já está consolidada, né, no Distrito Federal, eu acompanho já há alguns anos e realmente a gente vê o salto de um ano para o outro da estrutura das empresas que estão colocadas nela. Esse ano vai ser de 19 a 24, se eu não me engano, né? De maio. Isso. Então, assim, 19 a 24 é uma feira muito importante, movimenta muito negócio na nossa região. Uma feira técnica, uma feira de negócio. E é isso que nós estamos trazendo para o Distrito Federal. Por exemplo, olha que interessante. No AgroBrasília do ano passado, a Secretaria de Agricultura, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a própria AgroBrasília, nós fizemos um hackathon para estimular as startups. Inclusive, esse é um foco que o governo do Distrito Federal está dando, porque o agro não é só quem está no campo. A gente precisa de desenvolvimento de tecnologia para o campo. E isso a gente quer fazer no Distrito Federal. E, aliás, já está fazendo. Então, quando a gente fala das startups, ano passado, no Hackathon, nós tivemos 14 startups dentro de um desafio. Das 14, nós tivemos 11 selecionadas e avançaram.
A que ganhou em primeiro lugar. Veja, nós estamos falando aí de quase um ano agora, 11 meses. A que ganhou em primeiro lugar ano passado. O produto deles, eles deixaram de ser uma startup, abriram uma empresa, eles estiveram conosco no stand de Brasília, lá no Fruit Attraction, e fecharam um negócio com o Paraguai para vender fibra de coco. Caramba! E nós estamos falando em um ano. E nós estamos falando o seguinte, de jovens que não tinham experiência com agro, e nós colocamos alguns desafios, e um desafio que eles pegaram e foram aprimorando, que era o desenvolvimento de matérias-primas para a produção de mirtilo e outras frutas no Distrito Federal, e eles pensaram em um produto que a gente importa de outros estados, tem muito e é um problema ambiental, chamado coco. O descarte da casca do coco, que hoje é um problema ambiental, porque ele demora muito para se decompor. O que eles fizeram? Desenvolveram uma tecnologia, junto com a pesquisa, para diminuir o tanino e a salinidade na fibra do coco. Hoje eles já estão produzindo 7 granulometrias diferentes de fibra. E aí, para nossa surpresa, no primeiro dia de feira, lá em São Paulo, chegou um produtor de mirtilo do Paraguai, viu o produto deles, já fez uma aquisição de 10 toneladas para ele, para consumo próprio, e fechou um contrato naquele momento para ser representante exclusivo do produto deles lá no Paraguai. Que legal. E já encomendou uma carga que vai ser exportada. Então, é isso que a gente quer. Por exemplo, eu visitei uma empresa aqui no Distrito Federal há uns 2 meses atrás, ali no setor de indústria gráfica, e fui para conhecer uns equipamentos chineses para agricultura familiar que eles estavam importando. E o proprietário me levou numa sala onde eles estavam desenvolvendo um produto e falou assim, olha, nós estamos mexendo aqui com inteligência artificial. Ah, é mesmo? Para quê? Ele falou, não, nós estamos colocando inteligência artificial dentro de armadilhas com feromônio para monitorar bicudo do algodoeiro. Eu falei, ué, mas aqui a gente não tem bicudo. Ele falou, não, mas é para a Bahia. Eu estou desenvolvendo isso aqui, que dentro da armadilha, essa inteligência artificial ele vai reconhecer se é uma formiga, se é um percevejo ou se é um bicudo. Quando ele interpreta e consegue ler que é um bicudo, ele automaticamente dispara um alerta para um app que está com o responsável técnico e ele vai contabilizando e mostrando as áreas em qual as armadilhas têm bicudos, quantos bicudos e se chegou no limite de dano econômico. Para que aí ele possa entrar com uma aplicação de inseticida e controlar o bicudo naquele momento exato. Não, e com a área apontada, você pode fazer uma pulverização local, que Perfeito. é o que a gente falava, com o uso do drone, que você não precisa passar na área inteira. Fantástico. E nós estamos falando de uma tecnologia sendo desenvolvida aqui dentro do Distrito Federal. Falando dentro do âmbito de tecnologia para o agro, nós estamos com um projeto já aí no forno, quase pronto. E nós queremos lançar ainda esse ano, aqui em Brasília, que é dando dignidade, que é uma palavra que o governador Ibanez usa muito, dignidade para o homem do campo, que é um endereço rural, né? Então, como que o pessoal localiza lá a propriedade do Rafael? Olha, está na GO tal, que é lá em Goiás, está na GO tal, mas depois que você anda tantos quilômetros, tem uma árvore, que depois você anda tantos quilômetros... Que tem um cachorrinho amarrado numa cerca. E aí tem uma porteira e tal, e pode ter uma ponte quebrada que você vai dar a volta. E o produtor ele fala assim, como que é meu endereço? E todo mundo quer ter um endereço. Então, nós estamos desenvolvendo, junto com o pessoal da Secretaria de Agricultura de São Paulo, o endereçamento eletrônico rural para que cada produtor do Distrito Federal tenha seu endereço e possa utilizar no aplicativo e mandar para uma amiga, mandar para uma colega, fazer uma compra no e-commerce ou mandar para um caminhoneiro que precisa embarcar um gado, mandar para um caminhoneiro que precisa buscar uma soja, mandar um mecânico que precisa ver uma máquina, de uma forma rápida, inclusive acionando polícia, ambulância, corpo de bombeiro, tudo que for necessário ali para o Estado dar suporte. Isso é uma coisa tão pequena para quem mora na cidade, né, que você pede, às vezes tem porteiro no seu condomínio, né, alguém está em casa, recebe a correspondência, chega. Mas, por exemplo, o Leandro do Viveiro Brasplante, como você bem conhece, um dos principais desafios dele é organizar uma rota de entrega com um caminhoneiro novo que, por exemplo, não conhece onde é o endereço final que vai levar aquela muda. E aí é isso, você tem que ir até o local, marcar o GPS para gerar uma rota para fazer a entrega.
e você está no meio de uma fazenda que, né, tudo parece igual, com algumas ruazinhas. Como é que você vai identificar essa rota? Isso vai impactar diretamente no custo de produção dele. Com certeza. Porque esse custo vai chegar para o produtor. E eu te falo assim, seguramente. Tem um produtor de orgânico, Pedro, muito amigo meu. E o Pedro, ele tem uma propriedade ali no Lago Oeste e a sogra dele mora em Sobradinho. Fatalmente, para os carros de entrega fazerem entrega em Sobradinho, passam na porta da propriedade dele. Mas por essa dificuldade, quando ele informa o local da propriedade, o custo do frete para a entrega, ele chega a ser o dobro ou triplo de entregar na cidade. Caramba. Por quê? Você coloca fatores como esse, o motorista ficar perdido e você gastar mais combustível e tem que ser contabilizado. Então, quando você dá um endereço para esse produtor, você dá dignidade. Você está dando não só oportunidade de negócio e melhoria de custo de produção, mas você está dando dignidade da pessoa falar o seguinte: não, minha propriedade, o código é esse, não dá para a gente falar muitas vezes em rua, um GO, enfim, ou em número, mas minha propriedade é esse código. Pode clicar aqui no aplicativo, lança esse código que você vai chegar lá. A localização por meio do mapa, né? Perfeito. E isso de maneira offline, quando a pessoa baixar e ela vai ter acesso. Isso é importantíssimo, né? A gente precisa fazer a conexão dessas pessoas. A gente tem que unir. E hoje a gente vê uma característica muito bacana, que é a população da cidade. Eu vi isso muito com a pandemia, o crescimento com a pandemia, a população da cidade querendo ir para a área rural. Né? Essa é outra ação que a gente está estimulando, que é o day use rural. O turismo rural não é só você dormir lá no campo. É, por exemplo, você ir numa vinícola, como a Vinícola Brasília, você chega lá, vai conhecer a vinícola, vai fazer uma harmonização, vai experimentar, vai conhecer os vinhedos, no final do dia você volta para casa. Fantástico, você foi na área rural, passeou, comeu, gastou, ajudou um produtor rural, fez uma família feliz e você ficou feliz. E é bacana quando a gente tem essa interação do homem do campo com a pessoa da cidade, principalmente quando a pessoa da cidade ela entende a realidade do homem do campo. E deixa de ver que o fazendeiro é algo bucólico, bonitinho, não, e que a gente trabalha com afinco, trabalha ali mesmo duro, no dia a dia, com muita dificuldade para conseguir colher aqueles frutos e colocar o pão de cada dia na mesa. Então, isso é bacana porque há um reconhecimento por quem é da cidade, por esse produtor. E aí começa a valorizar, né? Começa a valorizar o produto, começa a valorizar o cuidado que ele tem com a terra, com a família, enfim. Isso é muito importante. E sabe um movimento curioso também, pós-pandemia, que eu observo, é a quantidade de pessoas, famílias até numerosas, né, que têm um trabalho, que podem trabalhar remotamente e decidiram morar numa chácara ou numa propriedade rural. E eles foram com uma expectativa de estar num dia de férias. E aí eu observei muito isso, as famílias documentando esse desafio do produtor rural, que muita gente não conhecia. Justamente. Então, produtores de conteúdo, influencers que fizeram esse movimento, passaram a ser produtores e também informar as outras pessoas Sim. de como que é a realidade. Porque você tem qualidade de vida, né? Você tem Claro. água de qualidade, você tem paz, você tem tranquilidade, mas ninguém mostra o outro lado. Não. Como que é para manter essa propriedade? Justamente, né? Ninguém está mostrando do outro lado, por exemplo, uma vaca que está parindo de madrugada, o bezerro enganchou e você tem que ir lá acudir. Você não está vendo ali que faltou uma energia, você tem verdura para você molhar e se você não tiver água vai perder, ou que choveu demais, ou que você não consegue plantar porque está chovendo demais, ou você não consegue plantar porque está chovendo de menos. Enfim, são muitas características, ou do nada, né? Você vê a sua couve plantada num dia, no outro dia você só vê os talinhos porque a lagarta comeu. Então, as pessoas não entendem essa dificuldade que o homem do campo ele passa, né? E isso é muito complicado, porque traduzir isso em livros, em palavras, muitas vezes parece um pouco de ironia para quem não vê. Porque tem aquela ideia bucólica do galinho cantando, né? Viu o seu galo cantando ali? Sim. Do galo cantando, da vaca berrando, da aguinha caindo, peixinho pulando. Não, gente. Tem muito mais suor e muitas vezes sangue derramado em cima dessa terra para que consiga ter essa produção.
E esses animais eles precisam ser alimentados. E não é assim, hoje eu não vou lá alimentar a vaca e as minhas galinhas. Isso não existe. Não existe. O produtor talvez seja a única profissão que trabalha 7/24, 365 dias do ano e não tem folga. Hoje é feriado, hoje eu não vou fazer nada. Justamente. Não existe isso numa propriedade rural. Não existe. Eu mesmo que mexi com leite, é uma atividade que ela é diuturna. Então, assim, é todo dia. Dia santo é feriado, é sábado, é domingo, é segunda, é tudo igual. Porque você não pode deixar de tirar o leite da vaca, você não pode deixar de entregar o leite, você não pode deixar de apartar o bezerro, você não pode deixar de levar o gado para o pasto, você não pode deixar de tratar um animal que ficou doente. Então, assim, é realmente muito esforço para a gente ter um resultado. Mas quem ama o agro realmente, assim, quem gosta dessa atividade, é uma atividade que ela é muito prazerosa, né? Ela realmente nos dá uma satisfação pessoal. Ela é realizadora. E realizadora não só porque você consegue colher bons frutos para você. Ela é realizadora porque você consegue mudar vidas de pessoas. Sejam de funcionários, sejam de pessoas que você está alimentando. Tem um fato que eu acho bem interessante, que quando a gente fala das compras públicas para a alimentação escolar, né? Porque muitas vezes é o pai da criança que está produzindo a verdura, que o governo está comprando, que o filho está sendo alimentado na escola. Uau, isso é fantástico. Esse ciclo, para mim, ele é lindo, porque realmente você fecha uma cadeia. Você vê, de fato, a consolidação disso, né? O agro realmente ele é encantador, né? Mas, ao mesmo tempo, desafiador. E por isso que a gente está aqui, para trabalhar esses desafios e potencializar essas produções. Que legal. Quando eu te perguntei se o fato de você ser produtor rural facilitou sentar nessa cadeira, com certeza eu já imaginava a sua resposta, que facilita, mas, ao mesmo tempo, ele também te dá uma certa cobrança, né? Tá. Então, estar como gestor público assim nesse momento, defendendo um grupo de pessoas que vem da sua origem, da sua família, qual que é o teu maior objetivo durante a sua passagem dentro da secretaria? De fato, é consolidar o agronegócio do Distrito Federal. Eu não penso em deixar resultados para mim, né? Falar assim, porque o Rafael foi o disso ou daquilo. Não. Eu quero que o produtor rural do Distrito Federal ele tenha uma vida melhor. Eu quero que ele tenha renda. Eu quero que ele cuide do meio ambiente, eu quero que ele continue gerando renda e emprego para o Distrito Federal, alimentando o Distrito Federal. Esse é o nosso objetivo, né? Eu me inspiro muito no governador Ibanez quando ele fala assim, isso é algo que me toca muito e me estimula muito ao mesmo tempo, que é levar qualidade de vida para quem está no campo, né? Quanto tempo o produtor do Distrito Federal não foi renegado, esquecido? Foi julgado, inclusive, como uma subclasse. E agora está tendo um olhar diferente desse governo e colocando ele num patamar assim, totalmente diferente. Quem imaginaria creche na área rural? Aumento das UBSs? Escola noturna na área rural para as pessoas que estão trabalhando durante o dia, né? Então, assim, são avanços que nós vamos fazer. Claro, não é da noite para o dia, mas são avanços que a gente vai fazendo para melhorar a vida de quem está no campo. Afinal, é o seguinte, se não tem um homem do campo, a cidade ela não vai jantar, ela não vai almoçar, né? Então, nós precisamos zelar por essa comunidade que é tão importante para nós. Outra marca que eu quero deixar dentro da minha passagem pela secretaria é também ser a voz dos invisíveis, né? Porque o homem do campo, ele não consegue estar todo dia na cidade. Ele não consegue toda hora estar batendo num gabinete de um deputado, de um vereador, de um governador, de um secretário, enfim, de uma autoridade. Porque senão a planta morre de sede, o bezerro ele mama leite demais na vaca, dá enxurri, né? Então, assim, para quem não sabe, enxurri é diarreia. Então, assim, mas é complicado. Sabe, a gente precisa olhar por essas pessoas. É o que eu falava hoje com a companhia energética. Falar assim, olha, é ótimo, vocês têm um e-mail. Legal, vocês estão dispostos a fazer aqui o desconto produtor, que está lá na resolução. Né?
E o seu João, que não sabe mexer com e-mail? E o seu João, que não consegue vir na cidade? E será que ele tem uma internet que realmente possibilita ele entrar em um site ou em um e-mail para fazer esse cadastro, né? Porque a gente ainda tem dificuldade de acesso. A gente tem a Starlink, ela está disponível, a gente tem outras redes, né? Que a gente vê muito comum o produtor já ter dentro do carro, mas a gente ainda tem o produtor que ele ainda não tem uma rede de qualidade. Mas, Kathleen, eu te falo o seguinte, a maioria dos produtores hoje mal conseguem mexer no WhatsApp. Né? Nós temos produtores assim, senhores, senhoras, porque não tem como não olhar para essa realidade. Hoje o campo do Distrito Federal ele é formado em grande parte por idosos. Né? Muitos jovens saíram do campo. Só que esses idosos eles não viveram a tecnologia no início da vida. Né? Eu vi meus pais, eu vejo meu pai hoje. Né? A familiaridade com a tecnologia ela é limitada. Então, você esperar dessa pessoa que, de fato, ela vai conseguir organizar uma documentação online para anexar, para mandar num arquivo. Fazer, às vezes, a foto de um comprovante, de um documento, é muito complicado. Complexo, então, né? assim, a gente tem que pensar em todas as realidades, mais fáceis para uns, mais difíceis para outros, mas o governo está para todos. Então, esse é um grande desafio, esse é um grande objetivo que eu tenho. Por onde eu passei sempre, todos os cargos que eu passei, sempre o meu foco foi esse, melhorar a vida do produtor, seja na armazenagem, seja na logística, seja nas vendas públicas, enfim, mas que a gente consiga ter mais acesso para esse produtor, sabe? Aos recursos que o governo pode oferecer, aos recursos, à sociedade, ao mercado comprador, que é importantíssimo. Muitas vezes o produtor ele produz bem, ele tem um produto de qualidade, mas ele não consegue chegar no mercado consumidor. Né? E isso é importante que a gente avance. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem programas, inclusive, que a gente cede caminhões a associações cooperativas para fazer o transporte do produto, porque eles não têm condição de comprar. Então, a gente cede máquina. Agora mesmo, eu estou comprando mais de 30 tratores para colocar para a agricultura familiar. Então, a gente precisa pensar em todas essas vertentes. É no mais velho, é no mais novo, né? Como a gente quer trabalhar? A Emater DF tem um trabalho fantástico com jovens da área rural, com um projeto chamado Filhos desse Solo, que é para despertar nesses jovens o empreendedorismo rural e manter ele lá na terra. Né? Mostrar que, muitas vezes, a dificuldade que o pai dele passou, se ele empregar mais tecnologia ou se ele fizer uma agregação de valor, ele vai ter um produto que vai ser rentável, vai ser muito interessante. A gente sabe que não é só o financeiro que é o entrave do jovem permanecer ou não na propriedade. Certa feita, um amigo meu, grande produtor de grãos, ele se queixava porque ele tem 2 filhas e um filho. E ele falava assim, minhas 2 filhas são médicas e meu filho é advogado e nenhum deles querem ser produtor. Né? E como que eu vou fazer para avançar com isso aqui? Então, são desafios que batem a nossa porta diuturnamente que a gente precisa trabalhar. São por essas pessoas que realmente a gente se compromete e se esforça a cada dia para ter um futuro melhor nesse país, sendo que nossa base é o agro. Que legal, que legal. Eu fico muito feliz de ouvir você falando isso. Assim, a gente, eu vim de uma cidade pequena também de interior, né, com produtores rurais que têm a mesma dificuldade. A gente está numa capital e a gente ainda vê que tem produtores rurais com dificuldade. Então, quando a gente olha para o interior, a gente sabe que é ainda mais desafiador, né? E como você falou, essa diferença, às vezes a gente olha para o produtor rural e vê que ele tem uma máquina lá super moderna e acha que são todos assim. Na verdade, a realidade, quando você vai a campo mesmo e você vai conhecer, é um pouco diferente, né? Outro dia eu até conversava com um amigo e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi um problema a novela Rei do Gado, que colocou inconscientemente na cabeça das pessoas que todo produtor rural é o rei do gado. E que ele tem uma realidade padrão e todo mundo vive nessa realidade, quando, na verdade, não é assim que funciona na prática. Né? Na verdade, assim, é muito distante daquilo que a novela fez aquela romantização, né? Ou a Pantanal, antigamente, achando que também todo mundo estava lá no meio do mato, lá no Pantanal. Não.
nós temos várias realidades. Os desafios são muitos. Ao mesmo tempo que você tem o desafio para o pequeno produtor, para a inserção dele na tecnologia, você tem problema de mão de obra para a tecnologia. Então, quantas máquinas hoje extremamente tecnológicas nós temos para colher, para plantar, e nós temos dificuldade de mão de obra para operar esses equipamentos? Né? Ainda é um desafio, porque hoje, cada vez mais com tecnologia embarcada, nós estamos com muitos painéis, muitos controladores, esses dias eu estava vendo uma máquina que está sendo lançada aí por uma grande empresa de maquinário pesado aí do mundo, e essa máquina ela traz na frente um conjunto de câmeras e ela consegue fazer um mapeamento da cultura, e aí ela já vai regulando automaticamente em cima daquela população de plantas a velocidade do molinete, então a altura da plataforma para colher. Né? E a gente está falando em diminuição de perda. Quando a plataforma ela impacta na planta, né? De você ter ali um amassamento ou de alguma forma você perder aquela vagem, né? Quando a gente está falando da soja. Mas o nosso operador está preparado para isso? Cara, o produtor ele não bota o funcionário dentro do Fusca, que ele tem de estimação, que ele conseguiu comprar lá com as primeiras safras dele, mas coloca um funcionário sem um grande aprendizado para dirigir uma máquina de 3 milhões de reais. E não quer pagar um curso para ele entender sobre a máquina, para justamente chegar a esses resultados que você falou, ter menos perda, né? E, aliás, é algo que eu quero deixar para os jovens que estão nos assistindo, você que é da cidade, você que ainda não conhece tanto o agro. Os operadores hoje estão super procurados, requisitados, muitas vezes com uma boa remuneração, muitas vezes não, geralmente com uma boa remuneração, com uma alta remuneração, né? Então, esses dias mesmo, eu escutei uma pessoa falando, uma mineradora aqui próxima da região, estava buscando operador de máquina pesada, estava oferecendo um salário de 12 mil reais. Né? Então, muitas vezes a pessoa só fica concentrada com os olhos na cidade. O campo tem muitas oportunidades de emprego, mas precisa de qualificação. Com certeza. O campo hoje quer um desenvolvedor de software. O campo hoje quer alguém que faça sua mídia social para chegar e comunicar com a pessoa que está na cidade. O campo hoje ele está precisando de pessoas que trabalham planilhas de custo, operadores de máquina, muito mais do que aquele simples vaqueiro que no passado a gente procurava. Com certeza. E eu quero deixar aqui um convite também, se você não assistiu o nosso primeiro episódio aqui da segunda temporada, que foi justamente com o Lucas Siqueira, citado pelo Rafael, ele fala também durante o episódio sobre essa importância da capacitação com o produtor rural. E muito bacana você lembrar disso, que foi uma fala muito interessante dele também durante a entrevista aqui no podcast. Isso assim, é interessante porque a gente vai vendo que o nível tecnológico ele avança, né? E a gente precisa capacitar. Isso é um ponto fundamental, é a capacitação. O produtor está capacitado, o funcionário está capacitado, para que a gente não corra o risco, né? Claro, tudo que a gente perde, vamos pensar numa colheitadeira. Se eu estou perdendo na hora que a plataforma está tocando a planta, eu posso ter risco de perda. Quando eu estou lá no saca-palha, quando eu estou na trilhadeira. Então, tudo ali eu tenho perda, eu posso ter perda. E eu tenho que diminuir isso. Afinal de contas, cada grão daquele que foi produzido, independente se eu estou colhendo, se eu estou perdendo, eu estou pagando por ele. O custo de produção já está ali, né? O custo de produção está ali, né? Então, isso é fundamental. E a gente está falando de perda de comida, né? A gente fez um trabalho na Conab lá, iniciou comigo, mas terminou com outra equipe, porque eu tinha mudado de área, mas que foi na perda no transporte, né, da colheita. E isso aí é importante porque a gente perde muito nas estradas brasileiras ainda. A gente tem estradas e a característica dos nossos caminhões, eles não são favoráveis, porque são carrocerias de madeira que elas não são vedadas, então você tem muita perda de grão. E a gente está falando tudo isso aí do dinheiro do produtor descendo e indo embora. E rodando, né? Sem lona, né? Rodando sem lona. E aí a gente fala, vamos então para verdura. Mesma coisa. Se a gente vai coloca tomate na caixaria
a estrada está ruim, sacode mais, vai machucar. Por isso do nosso esforço e nosso empenho, tanto em manter as estradas rurais do Distrito Federal em boas condições. Porque não adianta, o produtor ele se esforçou ali um mundo, a vida lá no campo. Ele não pode perder na estrada. Então, a gente precisa dar essa manutenção para favorecer esse transporte, para chegar em boa qualidade para o consumidor final. Quando o governador está pensando no asfaltamento, ele está pensando o seguinte: eu tenho um transporte mais rápido para o produto chegar e ter um tempo de prateleira ainda maior lá para o consumidor. Está pensando em diminuir poeira sobre esse produto, que me desvaloriza na hora da comercialização. Está pensando em menos saculejo dessa carroceria, que vai gerar quebra, seja na caixaria ou derrame de grãos pela estrada. Então, e nós estamos falando de facilitar o próprio acesso do produtor, que vai ter o carro dele menos quebrado, o caminhão menos quebrado por danos nas estradas. Isso é muito importante mesmo, né? Essa infraestrutura rural. Não, isso aí é fantástico e fundamental, porque sem a infraestrutura na área rural, realmente todo o investimento que você tem em produção, ele vai por água abaixo. Você pode ter o melhor marketing, você pode ter a melhor divulgação, você pode ter a melhor produção, mas no meio do caminho ela se perdeu. Então eu falo, se você quer ter sucesso, você precisa olhar produção, logística e comercialização. É fundamental, né? Essa tríade. Não, isso aí é fundamental. Sem isso, realmente, a gente não consegue avançar, né? Isso aí, eu volto muito nesse assunto de ter essas conexões, essa visão ampla, essa visão holística, aonde você se insere com água, se você se insere com energia. E um desafio que a gente tem hoje, por exemplo, dentro do agro, é energia elétrica. Hoje eu conversava, esse assunto ficou muito fresco, né, porque eu debati de manhã, mas, por exemplo, no passado a gente falava de ter um bico de luz em casa. O que era um bico de luz? Era uma lâmpada, uma geladeira, uma televisão, e ali resolvia a vida. O básico. Era o básico, um chuveiro elétrico. E aí a tecnologia ela foi tão rápida, porque aí começou com as picadeiras, as forrageiras, aí começou com os tanques resfriadores, e hoje eu escutei de um produtor algo muito triste. Ele investiu na compra de gado com genética, investiu em melhoria de pastagem, ele acertou uma parceria com o laticínio mandou um tanque refrigerado para ele, para armazenar o leite até buscar, e quando ele ligou o tanque, a energia desarmava e não conseguia segurar. Então, ele teve que devolver o tanque. E aí ele não tinha para quem vender o leite, porque ele precisava do tanque, e ele teve que desfazer do rebanho. E o investimento já tinha sido feito. E o investimento tinha sido feito. Tudo bem, podia ter feito antes uma análise mais avançada, mas o que acontece? Esse produtor acabou tendo um prejuízo alto, né? Continuou na atividade, buscou outras áreas, enfim, outros setores para mexer dentro do agro, mas a gente tem um problema que é sério, que é a energia elétrica. Antes a gente queria ter um bico de luz, hoje em dia não adianta falar de uma rede que não seja no mínimo trifásica, né? Não adianta. Ela não vai tocar nenhum motor que o produtor precisa. Não adianta, porque a gente está falando aí de você tocar uma picadeira, você está falando de bombas de irrigação. Hoje as bombas de irrigação você não consegue tocar praticamente na monofásica. Você precisa de uma rede trifásica para tocar as bombas. Então, é importante que essa parte da infraestrutura, ela cresça junto com o produtor, ela cresça junto com a área rural, né? Quando a gente pensa em ponte, hoje, há pouco tempo agora, eu estava falando com uma pessoa sobre pontes. Lá nós fizemos um levantamento na Secretaria sobre as pontes no Distrito Federal, na área rural. Ora, quando a gente pensou em ponte lá atrás, a gente pensou num Maceizinho, num Cinquentinha, né? Num CBT. Que passava numa ele passava, pequenininha. onde passava um carro, passava a máquina. A colheitadeira, a Santa Matilde, era basicamente o tamanho de um carro. Verdade. Né? Você conheceu a Santa Matilde? Aquelas... Não, mas eu já ouvi falar. Mas era estreitinha, era pequenininha. E aí, o que acontece? Hoje nós temos máquinas, a maioria dos tratores que estão na lavoura são pneus duplados. Aí você tem uma colheitadeira que ela é bem larga. Então, eu preciso mudar a ponte para que a máquina passe.
E sabe que isso é uma coisa muito curiosa, que eu recebi minha família no final de semana, meu cunhado é produtor rural, e eu levei eles para conhecerem o viveiro lá em Braslândia. E a primeira coisa que ele falou quando ele chegou na ponte, a minha máquina já não passava aqui. E a gente riu, porque realmente, né, a parte da frente é muito maior, então não tem como passar. E foi tão espontâneo assim, a minha máquina não passava aqui, entende? Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, acabamos de fechar um levantamento de 73 pontes para a gente fazer a substituição. Então, a gente fazer o alargamento dessas pontes para favorecer o produtor, né? O produtor não tem que dar 10, 15 quilômetros de volta carregando uma máquina porque ele não consegue atravessar um córrego. Então, o que a gente precisa? De fato organizar, e é isso que nós estamos fazendo aqui, e é isso que nós queremos deixar na Secretaria de Agricultura como resultado para o produtor do Distrito Federal, é a meta do governador Ibanez e da nossa vice Celina Leão, é de deixar um Distrito Federal com estrutura para o agro. Para que o produtor ele não quer, na verdade, muleta do Estado. Ele quer ajuda no que é do Estado. Então, o que o Estado ele pode me ajudar ou não atrapalhar? Ele pode me ajudar com a ponte? Ok. Ele pode me ajudar com a energia? Ok. Ele pode me ajudar com a tributação? Ok. Né? Ele pode me reduzir normas sanitárias e me escalonar para eu atingir um selo aqui em cima? Claro, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel como Estado. É engajar o produtor dentro da regularidade, é dar condição do produtor ter o tráfego do maquinário, né? Afinal de contas, por exemplo, esses tempos a gente estava debatendo um projeto de lei, porque veio uma demanda em cima da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que nos outros estados são as assembleias legislativas, para proibir a pulverização aérea. Né? Mas a gente viveu uma realidade no passado do Distrito Federal, por exemplo, com a aviação aérea, que era o seguinte: ela existia? Existia. Ela era formalizada? Não. Ela era controlada pela Secretaria de Agricultura? Não. O que acontecia? Pela proximidade com Goiás e Minas, os aviões decolavam de lá, a gente não sabia aonde pulverizava e o que pulverizava e o quanto pulverizava. Quanto e quando pulverizava. E aí, com a lei, nós conseguimos normatizar isso. Aí veio um grupo falando lá que é por conta das abelhas, enfim, pedindo para proibir todo tipo de pulverização aérea. E nós estamos falando de uma pulverização de tecnologia, porque é aérea, que é o drone, que você usa menos defensivo, é localizado, você causa menos impacto ambiental, você tem menos dano para a cultura e usa, por conseguinte, menos defensivo. Ora, que dicotomia é essa? Como eu falava ontem com um produtor de soja, eu falava assim, as pessoas elas precisam ter coerência, né? Não adianta você brigar contra uma grande cultura, por exemplo, contra uma lavoura de soja, e falar assim, eu sou contra a lavoura de soja, e falar assim, poxa, vamos comer uma proteína de soja? Ou vamos comer um hambúrguer de soja? Não, você tem que saber de onde vem. Não, mas tem muito produtor familiar que planta lavoura. Tem, eu conheço vários, vivem de lavoura, com áreas pequenas, 30 hectares, 40 hectares. É fácil? Não é não. Não é não, porque não tem escala. Mas dá os seus pulos e vive. Entendeu? Consegue, produz, vive, toca. Mas não é toda essa realidade, né? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento também para a gente poder ajudar o nosso produtor. Seja ele grande, pequeno, familiar, assentado, produtor que comprou por conta própria. Tudo isso aí a gente precisa realmente tratar, cuidar e ajudar para que ele cresça e fortaleça. Que legal. Rafael, é muito bom conversar com alguém que realmente conhece o agro, que entende e que está numa posição como você está, que realmente pode ter essa voz ativa e buscar essas pequenas soluções, né? Que parece às vezes até pequeno, mas quando você vê no macro, ela faz muita diferença para a vida do produtor rural e no resultado final, né? Então, quero te agradecer pelo convite, por você ter aceitado o convite, por você ter vindo aqui mostrar um pouco dessa realidade que muita gente não conhece. Então, eu que fico muito alegre, né? Meus olhos brilham de falar do agro. Então, assim, é minha paixão. Nunca pensei em fazer outra coisa se não fosse continuar dentro do agro e ser agrônomo. E poder ajudar o produtor e levar as informações, principalmente aqui do Distrito Federal, que tantas pessoas ainda não conhecem.
pessoas aqui do Distrito Federal e de fora, né? Inclusive, só para essa característica, eu acho que o nosso tempo está estourado, mas só para falar isso, foi muito curioso lá na Fruit Attraction, lá no nosso stand, porque nós fizemos um stand bem grande com ícones de Brasília, ícones da arquitetura de Brasília, os cobogós, a catedral, enfim. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, eu achei que Brasília só tinha político. Eu nem achava que Brasília tinha agricultura. E a gente começou a ser elogiados pelos compradores internacionais, porque eles experimentavam o nosso mirtilo, dos diversos produtores que estavam, e falavam assim, nossa, de todos os produtores de mirtilo que tem aqui, os vendedores de mirtilo da feira, o de vocês é o mais saboroso, independente de quem é o produtor. Então, assim, me dá muito orgulho disso, né? Me dá muito orgulho defender o produtor, me dá muito orgulho e eu fico muito feliz mesmo de poder levar o que nós fazemos aqui no Distrito Federal para as pessoas que nos assistem. Obrigado pelo convite. Que legal. E quem quiser conversar mais com você, te encontrar nas redes sociais, qual é o seu @? Uau! Bom, vocês vão ver lá uma rede bem pobrinha, porque eu não sou um maker, não sou... Enfim, mas é Rafael Bueno.go. Vocês me encontram lá no Instagram, ou Rafael Bueno, Rafael Borges Bueno no LinkedIn. Enfim, ali já é mais profissional, onde a gente coloca as matérias, aquilo que a gente está desenvolvendo aí. E fica o convite de vocês entrarem também no site da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, conhecerem os nossos programas que o governo do Distrito Federal tem para a área do campo. Nós estamos totalmente à disposição lá, seja para a pessoa, inclusive, que quer adotar um cavalo. A gente tem programas para as pessoas que querem adotar cavalo e levar para a sua chácara, para a sua fazenda. Então, é fantástico, procure a Secretaria de Agricultura, todas as informações estão lá. E, mais uma vez, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Que legal, da mesma forma. Obrigada, Rafael, por ter aceitado o convite. Deu uma aula aqui de produção e de agronegócio do Distrito Federal. Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast no AgroPod. É sempre uma satisfação poder trazer um pouco mais de informação e também dessa variedade de riqueza cultural e econômica que é o nosso agronegócio. Eu espero você no próximo episódio. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.